Fala galera, meus vídeos do canal. Hoje eu vou falar sobre a independência do Brasil. Eu vou contar a história do Brasil desde o seu descobrimento e sua descendência até os dias de hoje. Tudo começa com a independência de Portugal, no ano 1170. Lá naquela época, Portugal estava numa guerra com o rei Dom Afonso I. Ele estava em guerra contra sua mãe, que ele queria a independência de Portugal, do condado de Portugal. Ele conseguiu a independência e o tempo passou. Em 1373 foi fundada a aliança mais antiga do mundo que ainda existe, a aliança entre Portugal e Reino Unido. A aliança feita em 1373 e nunca desfeita. O tempo foi passando, até que surgiu as grandes navegações. Isso se iniciou em 1415, entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, em 1494, dividiram o mundo entre 370 léguas. Depois, as ilhas Cabo Verde pertenceria a Portugal e depois disso pertenceria à Espanha. Então isso aconteceu e em 1500, quando Dom Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias, só que ele precisava passar por um novo caminho, porque na Itália foram cobrados muitos impostos por passagem de local. Então ele tentou dar a volta pelo cabo lá da África do Sul. Só que, como naquele cabo, era chamado de Cabo das Tormentas, que hoje é o Cabo da Boa Esperança, pois as águas eram muito fortes e a embarcação saiu da linha e chegou em uma nova terra. Ele chamou os habitantes de lá de índios, pois ele pensava que estava na Índia. Ele pediu para eles cortarem pau-brasil em troca de coisas como espelhos, essas coisas, pois os índios cortavam pau-brasil e os portugueses traziam coisas, espelhos, coisas que os índios não conheciam. Essa forma de escambo aconteceu até que em 1532 o rei de Portugal, Dom Manuel, ordenou que escravizassem os índios. Isso deu início à catequese, pois eles começaram a exterminar a religião indígena e implementar a religião da Europa. Só que os índios eles eram livres, então eles faziam de tudo para fugir. Então em 1570 eles tiveram a ideia de colonizar os povos que já conheciam a escravidão. Então eles decidiram usar contra a raça negra, os povos africanos, que eles já conheciam a escravidão, porque grupos que perdiam nas batalhas se tornavam escravos dos vencedores. Então eles foram escravizar os negros. Então o Brasil sofreu vários ataques. Sofreu ataque dos franceses, sofreu ataque dos holandeses. Porém, o tempo passou e ele continuava pertencendo a Portugal. E muitos queriam independência. Então chegou o ano 1700 e o tempo foi passando. O Brasil foi dividido em capitanias, onde terrenos de diferentes lugares foi dividido em 15 lotes, onde passavam de pai para filho a assumição dessas terras. Só que só duas funcionárias, de São Vicente e a de Pernambuco. Então isso não funcionou, então eles decidiram fazer o Brasil como um governo geral, entre dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil, em que tem um governador para cada um. Isso foi funcionando até que estava tudo normal, 1700, até que chegou em 1800, que tudo mudou. Uma guerra na Europa contra Napoleão estava ocorrendo e ele fez um embargo ao Reino Unido, que ele disse para todos os países pararem de comercializar com o Reino Unido, ou ele ia invadir esses países. Ele já tinha invadido a Espanha. Ele ameaçou Portugal, só que como aquela aliança que Portugal tinha com o Reino Unido, então Portugal se recusou e Napoleão foi atacar Portugal. Então o rei de Portugal, Dom João VI, fugiu com sua família para o Brasil. E depois de fugir com sua família para o Brasil, ele chegou aqui e fez coisas clássicas da cultura europeia. E ele investiu muito no Brasil. Depois que Napoleão perdeu a guerra, o povo português queria que ele voltasse para Portugal. Só que o povo brasileiro queria que ele ficasse no Brasil.
Até que sua mãe, Dona Maria, ela morreu. Ele teve que voltar para Portugal. Só que ele deixou o seu filho, o Dom Pedro I, que ele era conhecido como Dom Pedro IV em Portugal, porque havia 3 Dom Pedros em Portugal. Só que no Brasil ele era o Dom Pedro I. Então, ele estava no Brasil. Só que os portugueses queriam que ele voltasse ainda. Então, o povo queria que ele ficasse. Então, em 9 de janeiro de 1822, ele disse que ia ficar para o seu conselheiro. Então, ele, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fique. Essa foi a frase dele. E ele ficou no Brasil. Isso era um grande passo para a independência. Então, o seu pai já estava temendo de que isso fosse acontecer. Então, ele descobriu que os portugueses queriam tirar o Brasil da categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, quando a família de Dom João tinha vindo para o Brasil. Então, o Dom Pedro, às margens do Ipiranga, grita independência ou morte. Mas não foi simples assim, pois demorou 3 anos para Portugal reconhecer o Brasil. Então, o Brasil se tornou um império depois disso. Vários lugares, Cisplatina, o atual Uruguai, se torna independente. Depois, Rio Grande do Sul se tornaria República Rio-Grandense e Santa Catarina, que se torna República Juliana. Só que eles voltam a fazer parte do Brasil, menos Cisplatina. A Cisplatina, ela conseguiu ainda manter sua independência. Ela conseguiu o reconhecimento e hoje é o Uruguai. Então, o Dom Pedro voltou para Portugal, depois da morte de Dom João VI. Então, ele deixou seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos. Então, ele não podia assumir o poder. Então, José Bonifácio cuidou dele e as regências assumiram o Brasil. Então, isso deu origem a várias guerras, como a Guerra dos Farrapos, Guerra dos Canudos e etc. Só que essas guerras acabaram em 1840, quando Dom Pedro II atingiu 14 anos e pôde ficar no poder. Então, ele fez uma ótima infraestrutura no Brasil. A infraestrutura do Brasil, qualidade de vida, o PIB per capita ainda não era muito alto. Porém, a qualidade de vida no Brasil Império era muito boa. Só que uma coisa mudou em 1878. Eles conseguiram libertar os escravos. E os senhores da terra queriam indenização. Só que eles não conseguiram essa indenização. Então, eles se revoltaram contra o Império. E tinha os militares que lutaram na Guerra do Paraguai, que queriam ser promovidos e não foram. Então, estava todo mundo contra o Império. Então, em 1889, em 15 de novembro, foi dado um golpe de Estado, em que derrubaram o imperador e implementaram a República. Então, o tempo passou, chegou em 1900, o Brasil era uma república. Então, deu origem a um estilo de república. Essa república de 1889 a 1930, foi chamada de República Velha. Então, uma coisa aconteceu. Essa era chamada de República do Café com Leite. Essa República do Café com Leite meio que era alternada entre políticos mineiros e paulistas. Eles alternavam entre o poder, já que os coronéis obrigavam a população a votar nos candidatos propostos por eles. Isso estava passando o tempo, até que a Primeira Guerra Mundial chegou. O Brasil ficou meio neutro, ele tentou o máximo possível ficar neutro. Só que depois que navios alemães afundaram o Brasil, ele declarou guerra contra os impérios centrais. E uma coisa que está na história do Brasil foi quando ele matou várias toninhas no mar Mediterrâneo. Isso entrou para a história do Brasil como um fracasso. Então o tempo passou e em 1930 essa República do Café com Leite não deu muito certo, pois Júlio Prestes tinha cometido uma fraude e meio que 2 políticos do mesmo estado um alternou para o outro. Então o Rio Grandense do Sul, o gaúcho Getúlio Vargas, assumiu o poder. Apesar de Júlio Prestes ter ganhado, ele nem conseguiu assumir. Então Getúlio Vargas, isso daria início à Era Vargas, de 1930 a 1945. Getúlio Vargas, no poder, fez muitas coisas para o Brasil. Em 1933, ele fez a reforma trabalhista, com férias para trabalhadores, a diminuição do trabalho de 16 horas para 8.
Então, isso estava passando. Chegou 1939, explodiu a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou neutro. Estava ficando neutro até que os Estados Unidos disse para o Brasil entrar na guerra. Então, o Brasil não entrou, apesar de forte influência dos Estados Unidos. Só que depois que submarinos alemães afundaram navios brasileiros, eles foram lutar ao lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos doou muitos equipamentos para eles. Em 1945, Vargas foi derrubado e o novo presidente, Eurico Gaspar Dutra. Por isso, várias rodovias que ligam, a rodovia que liga Rio de Janeiro a São Paulo é chamada de Rodovia Presidente Dutra. E por isso tem esse nome. Depois de acabar o mandato do Dutra, o Getúlio Vargas se candidatou de novo e ganhou. Nesse meio tempo que ele tinha ganhado, ele construiu a Petrobras, empresa muito famosa até hoje. Em 1954, estava dando muitos problemas, tinha muita pressão. Então, Getúlio Vargas se suicidou. Então, o novo presidente, Juscelino Kubitschek, esse presidente mudou muitas coisas. Ele tirou a capital do Rio de Janeiro e botou em um ponto mais estratégico, Brasília. Ele foi considerado um dos melhores presidentes do Brasil. Só que seu mandato acabou em 1960 e o novo presidente, esse presidente, ele daria início meio que uma corrupção. Jânio Quadros. Esse cara o Brasil ficou muito corrupto nessa época. Então, meio que o Brasil perdeu o investimento do Juscelino Kubitschek. E o Jânio Quadros tinha muita pressão, então ele renunciou ao cargo. E seu vice assumiu o poder, Juscelino Kubitschek, conhecido como... Juscelino Kubitschek não, João Goulart, conhecido como Jango. O João Goulart, ele era muitas especulações diziam que ele era comunista. Muita gente dizia que ele era comunista e que poderia tomar o poder. Então, em 1964, tentaram derrubar esse cara. E o Brasil quase entra em guerra civil. Os Estados Unidos apoiavam a revolução para derrubar ele. Então, ele, por temer uma guerra contra os Estados Unidos e também uma guerra civil no Brasil, ele saiu do poder, ele renunciou e fugiu. Então, os militares tomaram o poder. E esses militares ficaram no poder por muito tempo, cortando a liberdade de imprensa. Porém, a ditadura no Brasil não foi tão sangrenta quanto outros países, porque meio que os militares foram devolvendo o poder ao povo. Foi criado os atos institucionais que eles estavam tirando a liberdade. Pensa, o pior foi o AI-5, que anulou praticamente todos os direitos dos civis. Só que, antes de começar a ditadura, tinha meio que uma briga entre os linhas duras e os moderados. Os linhas duras queriam que meio que o governo, os militares tomassem o poder e ficassem com ele. Já os moderados queriam só acabar com a corrupção e depois devolver o poder para o povo. Os linhas duras ganharam. Só que depois os moderados conseguiram vencer eles, lá no início dos anos 80. E em 1983 foi criado um plano apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1983, as diretas já, que faltava ainda acabar com as eleições indiretas para acabar de vez com a ditadura. Em 1985 foi eleito Tancredo Neves, só que ele morreu e seu vice sumiu, José Sarney. Se inicia, então acaba a República Nova de 1930 a 1985, isso dá início à Nova República, que veio de 85 aos dias atuais. Começou com o presidente Sarney e ele fez o Plano Cruzado, a nova moeda do Brasil. Fim do Cruzeiro, começou com o Cruzado. A inflação era muito alta nessa época, muito alta. Então, esse presidente não teve uma grande fama. Em 1990, um novo presidente, Fernando Collor. O Fernando Collor, ele fez ele desfez o Plano Cruzado e voltou com a moeda Cruzeiro. Em 1991, esse plano confiscou as contas bancárias da população. Então, ele sofreu impeachment, porque ele renunciou antes de conseguir ter o impeachment. Nessa época, a inflação é de 2.000% ao ano. Tipo, era 20 vezes maior do que já era todo ano. Então, o tempo foi passando, assumiu Itamar Franco, o vice do Collor. Depois assumiu Fernando Henrique Cardoso. E o tempo foi passando. E chegou em 2000, onde o Lula assumiu o poder, em 2002. Ele ganhou.
de José Serra. Então Lula se torna um novo presidente. E ele faz vários projetos, como reforma agrária, Bolsa Família. Ele apoiava a igualdade social e fez muitas coisas para o Brasil. Hoje ele está sendo investigado por corrupção, né? Em 2010 acabou o mandato Lula. E a primeira presidenta do Brasil, também do PT, desse partido que o Lula assume o poder, Dilma Rousseff. Ela fica no poder nas eleições de 2014. Ela ganha, só que ela sofre o impeachment, aproximado lá em 2015. Então, Michel Temer, o vice dela, assume o poder. E hoje, o Brasil meio que está num escândalo de corrupção. Tudo isso está acontecendo nesse país tão histórico e tão bonito culturalmente e naturalmente. Uma ótima natureza em um país meio que precisa melhorar. E temos que melhorar o país. Isso depende de nós e de você. Partiu!